desfaz a mesa da terceira conferência e, na sequência, será composta a mesa do painel de debates. Para ser presidente da mesa, convidamos a pesquisadora getrabiana, a advogada e professora Alessandra Barrichello Boscovic. Para também compor este painel, convidamos para exercerem a função de debatedores os seguintes pesquisadores getrabianos, advogados e professores: Tatiana Guimarães Ferraz Andrade, Carlos Eduardo Corporal, Carlos Henrique Oliveira, O debate de forma descontraída terá como foco o livro, que será lançado ao final do evento, quando todos serão convidados para a sessão de autógrafos. Passo a palavra a Alessandra para coordenar o painel. Muito bom dia a todos e todas que estamos acompanhando aqui nessa manhã de sexta-feira. Para a gente é uma alegria imensa poder recebê-los aqui nessa casa para acompanhar um pouco das discussões, das pesquisas que o GETAB vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Na verdade, é um pouco mais do que isso, porque hoje nós lançamos esse livro, que é resultado das pesquisas que nós realizamos no ano passado, no ano de 2024, e que foi publicado aqui, então, na forma de textos, de artigos produzidos pelos nossos pesquisadores. Quando eu era criança, tinha uma propaganda na televisão que dizia: provoque a sua fome até não poder mais. Eu acho que isso é um pouco o que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, né? Estamos já bastante avançados no horário e faremos um esforço coletivo aqui nessa mesa de tentarmos, sem perder, claro, riqueza de debate, sem perder profundidade, mas tentarmos otimizar um pouquinho, objetivar um pouquinho mais a nossa conversa, como forma de não aumentar ainda mais ou até reduzir um pouquinho desse atraso. É uma responsabilidade enorme para a gente, de duas formas, né? Uma dupla responsabilidade. Primeiro, porque suceder esses nomes tão importantes que estiveram nessa mesa nessa manhã, autoridades, nosso professor, mestre Nelson Corrige, que todos admiramos, os convidados, enfim, manter a altura do debate depois dessas autoridades todas estarem aqui é um desafio enorme. E eu disse duplo desafio porque nós estamos aqui representando todos os nossos colegas getrabianos. Então a gente precisa também aqui, de certa maneira, tanto quanto possível, trazer para vocês um pouquinho do que foi pesquisado por cada um, né, dos integrantes, por cada um dos subgrupos desse grupo de pesquisa tão grande. A gente pesquisa direito individual, direito coletivo, processo de trabalho, direito internacional do trabalho, saúde e segurança e seguridade social. Todas essas frentes foram analisadas nessa perspectiva, então, das transições digital, demográfica e climática no livro, né, que vocês já viram falar do lado do livro. Eu tenho a alegria de dividir a mesa aqui com os meus colegas, com a Tatiana, com o Carlos Henrique, com o Carlos Daniel, e o meu papel é simplesmente provocar um pouquinho da discussão. Eles vão trazer um pouquinho dessas informações, do que foi discutido, do que foi pesquisado. Sem mais delongas, eu já vou começar essa conversa e ladies first, começarei com você, Tati. Te perguntando um pouco sobre quais oportunidades os sindicatos podem explorar diante do avanço da inteligência artificial nas relações de trabalho. O ministro Barroso falou muito sobre isso, né, professor Hélio, todas as falas foram permeadas um pouco pela questão da tecnologia e especialmente da inteligência artificial. Então, na ótica do direito coletivo do trabalho, o que os sindicatos poderiam ver de oportunidades nisso? E também, de que forma o direito
relevantes hoje, não só para o direito do trabalho, mas não só para o direito, inclusive, mas para toda a sociedade, né? Então é inegável que estamos vivendo sim uma transição tecnológica, demográfica e climática, né, principalmente. Bom, e aí começando então com o eixo tecnológico, embora aqui no Brasil, já vou até mais direto na resposta, embora aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação a respeito, vocês devem estar acompanhando que a gente tem um projeto de lei, um marco legal sobre inteligência artificial, que é o projeto de lei 2338 de 2023. Esse projeto não tem uma menção expressa com relação aos sindicatos, mas ele tem sim uma menção com relação à possibilidade da tutela de direitos na vida individual ou coletiva. Portanto, se na vida coletiva podemos fazer essa tutela, o sindicato teria legitimidade para atuar. E aí, quando a gente pensa, né, no contrato de trabalho, quais as matérias poderiam ser objeto de uma negociação coletiva, o céu é o limite. Então, quando a gente para pensar na esteira contratual, e aí falando do contrato de trabalho, quando você coloca lá o seu currículo numa plataforma, você não sabe, né, qual que é o critério que é utilizado, se é um algoritmo, se é um robô, portanto, ou se é um fator humano, se é alguém que está selecionando. E pelo projeto de lei, as decisões que são tomadas relacionadas à seleção e ao recrutamento, elas são consideradas de alto risco, e, portanto, as plataformas vão ter que informar em qual fase, em qual etapa o robô insiste, em qual etapa aquela decisão foi tomada por um humano. E esses critérios, considerando ali o dever de transparência, eles podem sim ser objeto, portanto, de um acordo coletivo. Depois, uma vez que você, né, seja ali contratado, tenha essa felicidade, ao longo do contrato de trabalho a gente também vai se deparar com a inteligência artificial. Então, primeiro os nossos dados são monitorados, e a gente tem uma questão que então ela é relacionada não somente ao direito do trabalho, mas também ao LGPD. Depois disso, o próprio projeto de lei fala sobre a questão de uma promoção. Então, durante o contrato de trabalho, você vai ter uma promoção. E essa também é uma decisão algoritmo que é considerada de alto risco. Então, será que eu e o Carlos ali concorrendo uma promoção, será que o robô teve algum critério que foi diferenciado e como que foi feito esse critério? Então, da mesma forma, a negociação coletiva ela pode incidir sim, porque no final do dia o que a gente quer evitar é a discriminação algorítmica. E aí, já caminhando para o segundo eixo do nosso livro, que é a transição automática, a gente também tem um mar de oportunidades. Como eu disse para vocês, é negável, nós sentimos, né, hoje o governo, a gente está tendo sido estendido, então a gente está vivendo sim uma transição climática. E o grupo apurou que essas cláusulas, elas já existem em algumas normas políticas aqui no Brasil, mas de forma muito rasa. Então, o que a gente pode pensar com relação à negociação coletiva no eixo climático? A gente pode pensar em cláusulas que envolvem exposição ao calor, então fornecimento de EPIs, pausas térmicas, alguns desastres naturais que infelizmente vivenciamos aí nos últimos tempos, como que vai ser feita a evacuação desses trabalhadores. E por fim, o último eixo que cabe aqui, que é o eixo da transição demográfica, e aí o nosso grupo focou na questão do etarismo. Você sabe que o etarismo pode ser relacionado tanto com pessoas jovens quanto com pessoas mais de idade, mas o nosso grupo focou, como o professor Eric disse, nessa transição demográfica, que até fiquei assustada aqui no Brasil, nós são 48 anos. Então, essa transição demográfica aqui, que o nosso grupo focou, que é realmente o impacto do mercado de trabalho, são as pessoas idosas, considerando o idoso. Vocês sabem que a gente já tem normas coletivas no Brasil que tratam sobre essas regras, ou seja, cláusula de pré-aposentadoria, aviso prévio estendido, indenização suplementar, mas se de forma então diferente do eixo climático a gente encontra normas coletivas com relação ao tema de transição demográfica, por outro lado se assemelha que a gente não tem um grau de maturidade que é esperado e necessário para tratar dessas questões no Brasil. Então, o que a gente pode encarar aqui, já caminhando no final da minha pergunta, é que a gente tem um mar de oportunidades para o direito coletivo do trabalho, e é isso que o nosso grupo trouxe aqui na obra. Então, assim, a gente tem um mundo de oportunidades para a negociação coletiva nesses três eixos, porque, sem dúvida, pessoal, a negociação coletiva é um instrumento de segurança política. Nenhum país do mundo, com a velocidade que as coisas acontecem, com a inteligência artificial que abre, como estamos conversando aqui, nenhum país do mundo vai ter uma regulamentação que consiga pegar tudo isso, todas as matérias. Então, pouco o nosso Poder Judiciário consegue dar vazão a essa enxurrada de ações. Então, o nosso direito coletivo tem, sim, um papel muito importante como um ator social, e a gente tem mais oportunidades para todos nós que somos operadores do direito. Então,
só por conta de todo o fluxo burocrático que ele implica, a adequação setorial negociada ela faz ainda mais sentido quando pensamos em temas emergentes como esses, né? Então, a atividade sindical, que já é tão importante, sempre foi, continua sendo, mas nesses cenários de mudanças, de transições, talvez ganhe uma relevância ainda maior e que poderia ser, não fazendo juízo de valor que não esteja sendo bem aproveitada e bem explorada, não é essa a lógica da minha fala, mas que poderiam ser ainda melhor exploradas e aproveitadas. E, especialmente pensando, né, na transição tecnológica, a gente vê que a tecnologia ela já está muito inerente em toda a sociedade, em todo o cotidiano. A inteligência artificial ela está até onde a gente não percebe, né? Ela já está inerente à nossa vida. Inclusive, na sua conferência de abertura, o ministro Barroso comentou que no Supremo Tribunal Federal já se utiliza, né, a inteligência artificial para agrupar recursos, identificar recursos que eventualmente tragam de alguma matéria que tem um precedente vinculante antecedente. E aí eu aproveito esse gancho já para passar aqui a descrição do meu colega Miguel, para a gente pensar no uso da inteligência artificial agora no campo processual, né? Então, quais seriam as vantagens, na sua opinião, pela pesquisa pública, e quais as principais preocupações também trazidas pela utilização dos sistemas de inteligência artificial nos tribunais? E para a advocacia, a produção automatizada de peças compromete a isonomia entre as partes, tendo em vista que o acesso à tecnologia nem sempre é isonômico. Quais são as percepções e os resultados de pesquisa que você poderia comentar conosco? Primeiro, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, ter a honra de representar o grupo de pesquisa e estar nesse salão nobre. Esse é um tema, algum dos temas que nos aflige hoje em dia, né? O que é a inteligência artificial, os efeitos que ela terá para o mundo do trabalho da advocacia, seja nos tribunais, seja no trabalho do advogado no dia a dia. Ao lado de outras aflições, estamos realmente num processo de grande transformação. Tanto no que é o direito do trabalho, né, que será, passando talvez aí por aspectos, né, como serão as transformações das profissões do futuro e como a inteligência artificial vai impactar. Acho que o grande problema que a gente precisa enfrentar quando se fala da inteligência artificial no tribunal é se ela vai ser usada como um acelerador do trabalho, né, e já está sendo feito assim em todos os tribunais. A gente tem uma pesquisa bem interessante sobre os modelos de inteligência usados em todos os tribunais do Brasil e a forma de adoção e utilização desses sistemas, e em que momento ele passa a ser um fator de tomada de decisão. Acho que a vantagem é a aceleração, a efetivação da pressão judicial, a velocidade, a padronização e talvez até evitar alguns erros, né? Hoje já existe uma ajuda do magistrado, do ministro, do desembargador humano, há assessores que ajudam. Então não é uma novidade que haverá um auxílio ao magistrado. Talvez a inteligência artificial até diminua erros. O problema é a inexistência da relação humana. Em que momento, em que papel a inteligência apenas será um reprodutor de decisões anteriores, em que momento ela vai ser capaz de perceber as mudanças do fato, as mudanças da vida e refletir isso na nova jurisprudência. Faz parte inerente a esse trabalho. Um dos problemas é acesso à informação. Será que todos os advogados têm o mesmo acesso à informação? Isso causa desigualdade? Então, o sistema que você usa, a capacidade de investimento, funcionalidade dos mecanismos, até porque, como em qualquer outra atividade, no direito, você ter a informação e a perspectiva de qual será o resultado faz uma grande diferença na estratégia e na condução. Então, uma das preocupações que se tem no uso da inteligência é democratizar o acesso, até para permitir, por exemplo, que o advogado consiga, usando sistemas parecidos com que os tribunais irão usar, ter uma melhor perspectiva de qual será o resultado da sua demanda, para avaliar se aquilo é algo
que vale a pena demandar ou se vai buscar outra forma de solução. Ou seja, usar a inteligência, que é um padrão e um auxílio dos tribunais, também como mecanismo do advogado decidir o que é melhor fazer para o seu cliente. Esse é um desafio, né, que a desigualdade social, a falta de capacitação nos traz, mas que nos parece que é um caminho que a nossa pesquisa indica, e são não só esses, são vários artigos do livro com esse viés, do uso da tecnologia para prova, geolocalização, sistema de notificação digital, enfim, tem muito material aí para quem quiser se aprofundar e aproveitar um pouco da nossa pesquisa. Obrigada, Biel. Talvez a gente tenha que pensar também um pouquinho em educação das pessoas para o uso, né, dessa inteligência artificial, dessa tecnologia. Assim como quando o processo se digitalizou, foi necessário todo um período, né, de treinamento, de aprendizado sobre como utilizar, quase como regras de conduta, de boas práticas, de como digitalizar documentos, de que maneira subi-los, para viabilizar, né, o exercício do direito de defesa da parte contrária e tudo mais. Quando a gente pensa agora no uso da inteligência artificial no processo, olhando para o lado especialmente aqui da advocacia, da educação profissional das pessoas para o uso disso, inclusive no sentido da responsabilidade, né? A gente tem visto notícias de, enfim, situações envolvendo o uso de ChatGPT ou equivalente, em que foram criadas informações inexistentes. Isso chegou, né, a um processo por não ter sido feita uma conferência, não vem ao caso, mas e as implicações que isso traz, inclusive depois perante a OAB e coisas do gênero. Então, são desafios novos que a gente vai enfrentando agora. E é muito fácil a gente vislumbrar o alcance da tecnologia e da inteligência artificial na nossa vida particular, nas relações materiais de trabalho. Mesmo no processo, não é tanto lugar comum, mas a gente consegue visualizar mais facilmente. O que a gente não se dá conta muitas vezes, especialmente quem não atua na Previdência Social, é que o uso da inteligência artificial e de ferramentas automatizadoras, tecnológicas, já chegou lá também, né? O Ateste Med que o diga. Então, eu vou passar a palavra para o Carlos Henrique, pedindo a ele, por favor, que primeiro explique um pouquinho o que é o Ateste Med, partindo da premissa de que possivelmente nem todos aqui presentes estejam familiarizados com isso, saibam do que se trata, para que serve. E já perguntando, né, se a informatização do processo de concessão de benefícios por incapacidade via Ateste Med enfraquece a perícia médica tradicional ou se isso representa um avanço na proteção social. Qual seria a sua percepção pessoal e do grupo na pesquisa? Bom, antes de mais nada, quero saudar a todas e a todos. Uma honra muito grande estar nessa casa, uma honra muito grande estar representando os meus colegas pesquisadores do GETRAB, na presença do nosso coordenador, mentor, mestre, nosso ídolo, o professor Nelson Maniche, e ao lado desses ícones que vocês acabam de ouvir falar. Eles sempre me deixam por último por dois motivos. Primeiro, que eu falo muito, então, e eles me põem para a hora do almoço. Porque aí, como eu sou gordinho e fico com fome, eu dou uma diminuída. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu já tenho pouca chance de perder a plateia, entendeu? Eu já sou o último mesmo, então. Mas o que é interessante desse Ateste Med é que aponta ainda mais para um problema que decorre da lógica dos efeitos perversos na Previdência Social. Seguridade Social, no seu aspecto previdenciário, existe por concepção constitucional para mitigar a incapacidade de gerar renda quando eu tenho uma perda de capacidade laboral. No fundo, esse é o ponto.
Se eu tenho que prestar esse serviço, ele tem que ser acessível, porque eu falei de renda, quando a pessoa não consegue gerar. E a gente tem uma demanda muito grande, principalmente em determinados momentos da vida da sociedade. A concessão de um benefício exige que aquele que pleiteia esse benefício preencha alguns requisitos previstos na lei. O benefício mais demandante e de mais difícil controle na Previdência Social são os auxílios doença laborais. Eu preciso passar por uma perícia. Eu preciso ir a uma agência da Previdência Social e eu preciso, diante de um perito médico, um servidor concursado, já se tentou fazer isso sem servidores concursados, o resultado não foi bom, me apresentar e comprovar que eu estou com aquela incapacidade temporária. O que o Atestmed faz? A inteligência artificial, muito bem treinada por todo o histórico de análise dos peritos médicos, ela faz, e eu vou ser muito simplista, mas é tão simples quanto isso, um cara crachá entre o pedido, a motivação do pedido do benefício e os requisitos legais para a concessão desse benefício. E para isso, a inteligência artificial é muito eficiente. Por quê? Porque ela consegue olhar objetivamente se os requisitos legais estão preenchidos ou não. Esse sistema Atestmed, por expressa disposição dos normativos do INSS, quando ele defere o benefício, deferido está. O que eu acho muito interessante é quando ele indefere o benefício. O que acontece? O segurado tem que passar por uma perícia junto ao médico do INSS. Ou seja, não é obstado o direito desse segurado, é no máximo postergado. Lógica dos efeitos perversos. Isso se tornou muito mais fácil para ser concebido. O segurado não vai nem ao posto. É tudo feito pelo sistema. O que aconteceu com a quantidade de benefício deferido? Explodiu. O que aconteceu com o caixa da Previdência Social? Implodiu. Vejam que isso é muitíssimo interessante. Na minha concepção, é uma utilização da inteligência artificial só até a página 2. Porque, como foi dito numa palestra anterior aqui pela senhora presidente da Embrapa, a gente teria que estar usando a inteligência artificial para ver o que ia acontecer dentro do contexto de orçamento da Seguridade Social, para ver se eu posso ou não posso implementar esse sistema. Qual a situação que nós temos hoje? A Atestmed reduzido. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho sim que o uso da inteligência artificial na prestação de serviços públicos, eu vou até além da questão previdenciária da Seguridade Social, é uma tendência e uma necessidade. Porém, a utilização dessa ferramenta deve ser feita de um modo completo, com uma visão sistêmica de causas e consequências, de efeitos da adoção de uma política pública como essa, que, na minha visão, é inafastável, inadiável e, como diria alguém, não é que vai chegar, já chegou.
está refletida no livro que a gente está lançando hoje é uma pesquisa muito mais ampla do que apenas os efeitos da inteligência artificial, né, no direito material, processual, coletivo e por aí vai. Nós estudamos esse momento de transição tecnológica, mas também de transição demográfica, também de transição climática, nessas frentes todas. E isso, embora aqui nesse painel não tenha sido por conta do tempo, né, possível de a gente explorar em profundidade, no livro tem muita pesquisa legal, tem muita informação bacana, muito estudo, muito conceito, a dedicação profunda, né, dos pesquisadores do grupo. Então, a gente vai devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias, agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo enormemente ao professor Nelson Lovisch, que se dedica com a vida, com a alma, com o sangue a esse grupo de pesquisa. Ele é a razão pela qual esse grupo existe e continua a existir. E nós somos todos muito gratos, professor, por termos o senhor como mestre, como guia, como amigo, como companheiro. É um prazer e uma alegria enorme para todos nós fazermos parte dessa família que o senhor criou, que se chama GPA. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.